Salve galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço para limpar meu gabinete e fazer com que ele não fique aquelas marcas de mão. Esse vidro aqui na lateral eu não fiz o procedimento, não sei se vai dar para vocês verem, mas ele vai ficar a marca de mão, talvez na gravação não mostre direito. O vidro da frente eu já fiz o processo, ficou bem mais limpo, como vocês podem ver, olha a diferença de cá pra cá, não tem nem o que dizer, né gente, tá tudo embaçado aqui, a marca de mão. Eu vou colocar minha mão aqui agora, no da frente que eu já fiz o procedimento. Deixa eu ver algum lugar aqui onde talvez fique visível para ver se vai marcar minha mão ou não, ó. Tá vendo, gente? Não fica a minha marca de mão, ó. Não sei se no vídeo vai dar para ver direito. Vou tentar fazer o procedimento agora, ó. Pôr minha mão aqui na frente, ó. Vamos ver se vai marcar ou não. Felizmente, no vídeo não tem como a gente ver a marca de mão. Só que pessoalmente a gente vê claramente as marcas de mão. Eu vou mostrar para vocês o procedimento que eu faço para estar limpando o vidro, para ele ficar assim bem limpo. E também o que eu passo para quando eu pôr minha mão não ficar marca. A primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: se vocês conseguirem remover o vidro, fica melhor para você fazer o procedimento. Aí você faz o procedimento e depois coloca. Esse vidro aqui da frente mesmo, dá para remover, mas só que dá muito trabalho. Então o que eu acho melhor? Fazer do jeito que tá aqui mesmo. E aqui em cima, não sei se vai dar para ver direito, não ficou bem aplicado o produto. Devido ter o watercooler aqui, a minha mão é meio difícil entrar aqui para poder fazer a limpeza. E por isso que talvez nessa parte aqui não ficou 100%, mas do restante aqui ficou show de bola. Então vamos fazer isso, gente. Eu vou fazer agora com vocês o procedimento nesse vidro aqui da lateral. Se no caso não der para você tirar o vidro, que nem eu falei, vocês fazem o procedimento com um vidro no local. Lembre-se, faz com o computador desligado, tá, gente? Vamos primeiro lavar esse vidro. A gente vai lavar com detergente e água. É importante a gente fazer isso porque, ó, porque, sei lá, você tá mexendo no seu computador, tu encostou o braço aqui, encostou a mão o nosso corpo, querendo ou não, ele solta gordura, solta óleo. E mesmo que você passe apenas um pano molhado, um pano úmido, a gordura do corpo muitas vezes não vai deixar o vidro ficar perfeitamente limpo por causa disso. Então a gente vai passar uma buchinha para remover toda essa gordura que pode ter no nosso vidro. Bom, gente, já estamos aqui na cozinha para a gente estar lavando esse vidro. A gente vai precisar de uma buchinha e de detergente. A gente vai passar detergente e a buchinha, um pouquinho de água, dos dois lados do vidro para retirar toda a gordura. Lembre-se, se você estiver usando o seu computador e aí você resolveu fazer isso, é bom que você espere o vidro ser um pouco, porque se você jogar água gelada aqui, por mais que o vidro seja temperado, ele é feito justamente para aguentar a mudança de temperatura, corre o risco de você quebrar seu vidro, de trincar. Então, se você está usando o seu computador, espera o vidro esfriar um pouco e depois você faz isso. Tá jogando um pouquinho de detergente aqui, na buchinha mesmo, que é mais fácil. Deixa eu abrir esse treco aqui que é mais fácil. Eita, joguei demais. Vou jogar um pouquinho de água também na buchinha. E agora eu vou estar passando, gente. Não tem segredo. Esse lado da buchinha, ó, você passa dos dois lados. Toma cuidado aqui para não estragar o vidro, para não quebrar nem nada, ó. Vai passando para retirar toda a gordura. Dos dois lados, tá, gente? E depois basta a gente enxaguar. Passar água para tirar todo o sabão. E depois pegar um pano seco que não solte pelo para a gente estar secando. Então esse procedimento que você já entendeu, né, gente? Dos dois lados, com cuidado. Como eu falei, se você estiver usando o computador, evite fazer isso depois que você tirou o vidro, porque senão corre risco de dar um choque térmico no seu vidro e você perder ele. Ó, já passei aqui. Não precisa fazer muita força, tá, gente? É o suficiente só para tirar a gordura do corpo mesmo, como eu falei para vocês. Agora eu vou passar água nele aqui. Ah, Flávio, eu tô segurando o vidro, não tem problema. Não, gente, não tem problema, que depois a gente resolve isso com um pano seco. Vou levar ele lá pro quarto agora, onde que eu vou estar secando ele. Bora. Uts. Colocar ele em cima da cama aqui mesmo. Para secar ele, ó. Joguei aqui na cama. Vou pegar um pano aqui. Esse é um pano seco que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver qual lado que eu vou usar. Vou usar aqui para secar. Não tem segredo, ó. Seca tudo direitinho para não ficar manchado com marca de água. Dos dois lados, obviamente. E agora, ó, que eu sequei bem dos dois lados. Não sei se vai dar para ver. Mas não tem mancha nenhuma, tá, gente? Dos dois lados. E agora, gente, o segredo pra gente fazer com que esse vidro não fique com marca de dedos é a gente aplicar cera de carro. Eu peguei essa daqui que é do meu pai, eu tava dentro do armário ali. Essa é uma cera líquida de carro. Vocês podem comprar a marca que vocês quiserem aí. Vou ver algum link aí, deixo na descrição pra vocês se vocês tiverem interesse. Eu tinha visto uma na Shopee, gente, tava R$10 uma cera dessa, ó, de 500 ml. Ou seja, você vai usar a sua vida inteira e não vai acabar essa cera. Vou passar um pouquinho aqui, gente, no pano seco. Esse é o mesmo pano que eu usei para secar o vidro. Porém, essa parte não tá molhada e é importante isso, ó. Apliquei essa quantidade, gente, eu acho que já é o suficiente para passar no vidro todo.
Vou estar passando aqui. E aquela, na hora que a gente estiver passando, é bem provável que fique manchado. Porém, gente, essa cera, ela seca muito rápido. Então você vai passar, vai ficar manchado, na mesma hora já vai sair o manchado. Vou jogar mais um pouquinho aqui, que eu acho que foi pouco. Eu acho que é até melhor jogar no vidro, porque pelo menos assim a gente vê a quantidade que a gente jogou e que realmente passou no vidro todo. Ó. Passei aqui, tudo de boa, não ficou nada manchado. E agora eu vou fazer o lado de fora do gabinete. Se vocês quiserem fazer com ele no gabinete, fica ao critério de vocês, ó. Uma quantidade generosa aqui, porque é o lado de fora onde normalmente a gente enfia a mão, né, gente? Cuidado para você não passar o pano molhado da hora que a gente limpou, porque se você passar molhado vai estar com água e aí meio que vai tirar o produto que a gente tá passando. Já passei em tudo, ficou até cheiroso. Ó, a gente passa, ele fica um pouco manchado, mas ó, segundos depois ele já começa a secar. Ó. É que no vídeo não dá pra ver, né, gente? E agora vamos estar instalando. No meu caso, esse vidro meu, ele tem essa borda aqui em volta branca. E é até melhor pra mim estar segurando ele, ó. Mas eu aconselho vocês segurar assim, ó, pra vocês não ficar pondo na mão. Embora vocês possam colocar a mão que não vai manchar. Ou se manchar, gente, vai ser mínimo. Só você passar um paninho seco que já sai a mancha. Tá colocando ele aqui agora. Bom, gente, não sei se vai dar pra ver direito a questão do vidro, como ele tá limpo, etc. Eu vou ligar os LEDs aqui, porque vai que com o LED ligado mostra melhor. Vou tentar gravar pra vocês verem, ó. Ficou extremamente limpo. Não tem nenhuma marca de dedo, mesmo que eu coloque a minha mão, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, não fica com marca de dedo. Vocês viram aí que é bem fácil de fazer. Basta apenas você ter aí uma cera líquida que talvez você não tenha, mas como eu falei pra vocês, é muito barato, então vale a pena você comprar para estar fazendo isso, sei lá, uma vez por mês, a cada 15 dias. Porque querendo ou não, a cera com o tempo, ela vai perder a sua eficiência. E aí é bom você estar aplicando de novo. Se você é uma pessoa que não fica metendo a mãozona no vidro, é bem provável que você não precisa fazer esse procedimento sempre. Caso você sempre esteja desmontando um computador e etc, pode ser que você tenha que fazer isso mais vezes durante o mês. Como eu disse, se por acaso cair uma poeirinha, uma marquinha de dedo, passa o pano seco que você vai ver que já vai sair por conta da cera que está aplicada. Se não tiver a cera aplicada, apenas a lavagem, não vai adiantar você passar o pano para remover a marca de dedo, etc. Precisa dessa camada de cera. Eu vi algumas pessoas falando para fazer isso com detergente, com aqueles negócios de limpar a tela. Eu confesso para vocês que eu não testei, até porque eu acho que não faz muito sentido. E como é tão barato uma cera líquida, eu acho que vale mais a pena a gente estar adquirindo uma para fazer isso, que é uma coisa mais garantida e fica melhor. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Teve no nosso canal, se você não for inscrito. Valeu, galera, tamo junto. Até a próxima.